Olá, gente linda, como vocês estão? Hoje eu venho aqui contar para vocês um pouquinho sobre a minha primeira experiência com a toma da ayahuasca. Mas eu queria pedir para vocês que, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, dê um like, compartilhe o vídeo. Se vocês não são inscritos, inscrevam-se e dê um clique no sininho, para vocês não perderem nenhum vídeo meu, tá bom? E outra coisinha, se vocês têm essa vontade de passar por essa experiência, busquem pessoas confiáveis e que estejam de verdade comprometidas com o propósito da planta, que é o autoconhecimento e a expansão da consciência, tá bom? Comigo não foi assim, eu já vou contar pra vocês porque saltou no meu Facebook um anúncio e eu liguei e falei, vou. Só que eu fui com medo, porque eu não conhecia ninguém, então tipo assim, eu acho que agora mesmo a gente não precisa disso, né? De ir com medo, assim, com algo de desconfiança, porque a gente nunca passou por essa experiência e eu não conhecia ninguém. Foi tudo maravilhoso, tudo perfeito, tinha que ser assim, no meu caso. Mas a gente, não custa, né? A gente poder olhar um pouquinho, saber um pouquinho dessas pessoas, como elas estão fazendo, pra gente se sentir mais seguro, né? E nada, conto pra vocês que eu nunca tinha tomado nada, nenhuma medicina ancestral, nada de nada, gente. E eu fui, depois de ter organizado tudo, o dia, fui com a cara com a coragem, morrendo de medo, cheguei aí, era tudo perfeito. Depois da explicação, da cerimônia inicial, a gente tinha um lugar pra gente, com cobertor, com uma almofada. A gente senta, vê tudo, ele explica e a gente se levanta e vai tomar a primeira toma da ayahuasca. A gente pode tomar até três tomas, é uma toma e 2 reforços. Eu, no meu caso, eu não senti nada com a primeira. Então, depois de 1h30, eu podia levantar e tomar a segunda, o primeiro reforço, né? Depois da primeira toma. Tomei o primeiro reforço e voltei a sentar e, gente, já comecei a chorar, comecei a sofrer. Por quê? Porque eu conto pra vocês, eu vinha já de um processo de autoconhecimento depois da morte dos meus netos. Então, só que era muito lento. Depois que passou isso, foi a gota d'água. Então, eu dei aquele clique da consciência, né? O despertar que eles falam. Então, eu já comecei a querer aprender, saber os porquês, por que a gente tá, por que a gente não tá, por que a gente vem, né? Então, eu tava passando uma fase super complicada e eu via que isso ia muito lento. Então, busquei saber sobre a ayahuasca e tudo isso e foi aonde eu cheguei até aí. E eu achei que tudo que eu tava... Aí eu comecei a chorar, comecei a sofrer, comecei a sentir a dor, parece que eu sentia a dor do mundo. Doía eu sentia cada músculo doer, eu sentia toda a dor. E a sensação que eu tinha é que eu sentia a dor do mundo, de verdade. E vinha na minha cabeça aquele choro desgarrado, como se estivesse desgarrando algo dentro de mim. Aquele choro mesmo, que vinha de dentro, sabe? De dentro, lá do fundo, assim. Chorava muito, um frio. Gente, eu tremia de tanto frio, porque eu acho que o sofrimento é frio, né? E eu tinha isso. Era aquela dor, aquele sofrimento, aquele choro, aquele frio. E eu via a imagem da minha filha chorando, do meu marido, da minha mãe, dos meus outros filhos, de todo mundo. Aquele sofrimento parece que era tudo meu. Então, tipo assim, quando eu fui passando aquilo, eu achava que não era nada meu. O sofrimento não era meu, era de todo mundo, era do mundo inteiro. E a Patrícia estava sofrendo por causa de todo mundo. Então, tipo assim, eu comecei a ver eu tô olhando aqui, gente, porque eu anotei, porque como já faz quase 5 meses que eu fiz a primeira toma, eu anotei, mas eu anotei bonitinho pra mim não esquecer de nada, né? Então eu comecei a ver as imagens da minha mãe, da minha filha, dos meus netos e tudo isso, e aquele sofrimento, aquele frio, e também comecei a ver imagens borrosas, assim, deformadas, uma escuridade horrível. E quando eu sentia muito forte esse sofrimento, essa dor, o meu estômago começava a dar voltas. Então eu queria vomitar, mas eu segurava.
eu segurava, porque como eu já tinha lido que nas tomas de ayahuasca sempre vomita, é muito difícil que você não vomite, eu antes de ir, eu não comi nada quase o dia inteiro, bebi um pouco de água porque eu estava morrendo de sede, para não ter que vomitar, gente. Olha a cabeça da pessoa. E assim eu fui. Então, tipo assim, toda vez que vinha aquela sensação de vomitar, eu segurava. E aí eu começava outra vez o processo do sofrimento, daquela escuridade, daquele frio que nada fazia eu esquentar. Eu colocava a coberta, eu drobava ela, eu me enrolava e nada me fazia tirar aquele frio do corpo, sabe? Então, tipo assim, chegou um momento que eu já não... Eu já tava sofrendo tanto que eu perguntei aonde que tava Deus, sabe? Aonde que tava Deus que deixava a gente sofrer tanto daquele jeito? Porque eu também via a imagem das outras pessoas fora, né? Então eu falei, e porque na minha cabeça foi aonde chocou as minhas crenças. Porque mesmo vindo desse processo de 3 anos, no fundo de mim, eu achava que Deus era uma pessoinha que estava com o dedinho falando: você vai ser rico, você vai ser pobre, você vai ser bonito, você vai ser feio, você vai sofrer, você vai ser feliz, sabe? Então, tipo assim, se você não vai no caminho reto, você vai pro céu. Se você não vai pro caminho bom, você vai pro céu. Se você não vai pro caminho bom, você vai pro inferno. É aquela pessoa, aquele Deus que castiga. Então eu cresci assim, eu não ia muito na igreja, mas a minha família era católicas, então eles acreditavam num Deus que, se você não se comporta bem, você vai pro inferno, né? Então, tipo assim, é o que eu tinha no fundo do meu ser, era isso, um Deus que castigava e escolhia quem queria e quem não queria, com o dedinho. Então, tipo assim, eu tinha eu tinha que perguntar, cadê quem era? E por que as pessoas sofriam tanto, né? E eu escutava de fundo a minha filha chorando. Eu falei, gente, onde que tá? E buscava essa criança, a minha filha, porque eu escutava a minha filha maior chorando. Então, tipo assim, e quando eu chegou um momento desse todo esse sofrimento, porque a maior parte foi nisso, porque eu segurava muito para não vomitar, eu vi uma luzinha muito lá longe, mas era tão pequenininha, mas me deu um ponto de esperança. Então eu falei, gente, eu já não tô aguentando mais, me doía, parecendo que eu tinha feito academia um mês inteiro sem parar, sabe? Então me doía todos os músculos. Por quê? Porque eu segurava o vômito. Então, tipo assim, quando eu vi aquela luzinha, eu falei, gente, não aguento mais. E já me soltei, falei, agora eu vou vomitar. Então, tipo assim, eles ensinaram, né, a gente ficar de 4 na frente do balde pra gente vomitar. E no momento que eu me coloquei aí, porque eu sabia que eu já não estava aguentando mais, que eu ia vomitar, eu abri os olhos e sim, eu vi o balde. Mas depois eu fechei os olhos outra vez, voltei a entrar no meu processo e via os meus braços virar a planta, virar aquele cipó da ayahuasca, muito verde, com marrom. Então, nesse momento, eu senti como se eu fizesse parte do todo, porque as minhas mãos entravam na terra, já não tinha o chão de onde a gente estava, era terra e meus braços, eu era a planta, eu era a raiz que ia metendo. Então eu já me senti parte daquilo tudo, sabe? Então toda vez que eu dava o vômito, que eu vomitava, eu sentia leveza, eu sentia empoderamento, eu sentia liberdade, eu sentia forte, sabe? Então aquilo já passou a ser um prazer. Toda vez que eu vomitava, eu já me sentia melhor. Por quê? Porque a sensação era que todo aquele sofrimento ia saindo de dentro de mim, sabe? Então, aí sim eu entendi o significado do vomitar, né? É a limpeza que a gente faz dentro da gente. Então, quando eu passou esse estado de vomitar, de me soltar, eu voltei ao meu processo de novo e comecei a ver a minha infância. Primeiro eu vi a sensação de abandono que eu tenho dos meus pais, porque eu venho de uns pais separados. Então eu tinha aquela sensação de ter sido abandonada. Por quê? Porque meu pai já não estava em casa, porque minha mãe deixava a gente com outras pessoas para poder ir trabalhar. Então eu tinha aquele sentimento de abandono, né? E também voltei a ver a criança que eu fui.
Aquela criança que era livre, era inocente, que não tinha medo de nada, né? Que era feliz, que era só amor. Então eu lembrei também, eu me vi, a criança que de trás da minha casa tinha uma mata e eu pulava uma cerca e me sentia como se eu fosse a Amazona com a minha espada, que eu era super forte, que eu podia com todos os perigos, que eu não tinha medo de nada, sabe? Que eu era uma Amazonas, só faltou um cavalo, né? Então aquilo era a minha imaginação, que eu era super forte, não tinha medo. Então eu adorava quando eu me metia aí, parecia os perigos da mata, não sei o quê, e parece que eu tava em casa. Aquilo era parte de mim, aquela natureza, sabe? Então eu era apaixonada com aquilo. E eu fiquei pensando aonde que estava aquela criança, que pouco a pouco, com o movimento de crescimento, as pessoas vai colocando outras coisas, a gente vai esquecendo o que a gente era, né? Então, quando eu fui sentindo essa criança, eu já fui me sentindo mais leve, mais tranquila, e notei que já não tinha volta atrás, sabe? Que era um começo de um caminho que não chegaria nunca. É um caminho. Então eu tava super... Começou a entrar aquela sensação de agradecimento, né? De graças, de obrigado, né? De agradecer por aquele momento, por eu poder viver aquele momento. Então, e outra coisa que muitas pessoas têm dúvida. Gente, a gente não perde a consciência em nenhum momento. Todo momento que eu estive com a toma da ayahuasca, desde as outras tomas também, porque depois eu já fui em outros retiros, nunca perdi a consciência. Sempre que estou com os olhos fechados, eu estou dentro do meu processo. Se eu abro os olhos, eu posso levantar, eu posso tomar água, se eu quiser, eu posso ir no banheiro. Não tem nenhum... Tipo assim, você só está dentro de você se você quiser. Entende? Por isso é uma expansão da consciência consciente. A toma da ayahuasca, você vai estar consciente. Qualquer momento que você quiser sair do seu processo, abre os olhos. Você vai ver todas as pessoas ao seu redor. Entende? Mas as pessoas têm medo de perder a consciência, de ir a um mundo e ficar no outro mundo, não sei o que passa. No meu caso, e das pessoas que eu compartilho os retiros, nunca passou nada. Sempre, as pessoas estão sempre conscientes, só que ninguém quer estar consciente, a gente quer estar dentro do nosso processo. Então ninguém abre os olhos, porque ninguém quer estar aí tomando a ayahuasca para ver o processo das outras pessoas. E é isso que passa. Eu não sei quem estava do meu lado. Antes sim, mas depois que eu entro no meu processo, eu já não existe mais ninguém. Existe só eu comigo mesma. Então isso é a mágica. E o que eu levo? Né? O que eu levo dessa toma, eu levo assim, eu percebi, eu vi com o meu sentir que todo o sofrimento que eu estava achando, que eu estava levando das outras pessoas, era o meu sofrimento, entende? Tudo era meu, tudo, não existia nada fora. Todas as dores, todo o sofrimento, toda a escuridade que eu vi estava dentro de mim. Não tinha nada que ver com a minha filha, nada com a morte dos meus netos, nada com a minha mãe, nada com meu marido, nada tinha que ver com nada nem com ninguém, só comigo mesmo. Tudo era meu. E que era um novo começo, né? Que era um início de algo que era incrível. Era incrível e maravilhoso. E que a gente nasce, como eu falei antes, que a gente nasce livres, né? A gente nasce puro amor, a gente nasce essência e pouco a pouco vão colocando outras coisinhas boas ou não tão boas dentro da gente e afinal a gente cresce com um montão de coisas tontas, né? Vai estar aí dando voltas na cabeça. Então, gente, hoje é isso, tá? Eu espero que eu tenha ajudado muitas pessoas que têm vontade de passar por essa experiência.
Para mim é um antes e um depois. Não tem, eu não sei, hoje mesmo eu não sei como eu demorei tanto, mas como eu entendo que é um chamado, cada um vai ter o seu momento. E então, nada, se vocês gostaram, por favor, dê um like e compartilhe o vídeo, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijinho e tchau!